Boa noite. Sempre um prazer retornar aqui à nossa casa Espírita Lar Samaritano, tentando compartilhar um pouquinho dos nossos estudos. Esperamos que Jesus possa nos abençoar e intuir neste momento da atividade de hoje. O tema, como foi anunciado, as 3 revelações, o encadeamento das revelações divinas. Nós vamos ver que nós não estamos à deriva, sozinhos, nessa marcha evolutiva, Nós estamos, desde quando aqui começamos, as nossas encarnações já dotadas de razão, aprendendo pouco a pouco dos mistérios do mundo. E esses questionamentos nos moveram e nos movem. Felizmente, Deus, Jesus, enquanto governador espiritual da Terra, permite que nós possamos avançar um pouco mais nesses conhecimentos à medida que essas revelações chegam até nós. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresenta no capítulo 1, como nós vamos ver, 3 revelações. Não que toda a verdade divina se tenha dado apenas nesses 3 momentos. Vamos ver que foi gradativo pouco a pouco. Mas destacaram-se, em meio a tantas, as 3 revelações, como traz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Então aqui a imagem já sugere um pouquinho, A primeira imagem é a estátua de Moisés, a segunda que representa Moisés, a segunda gravura que representa Jesus e a terceira a codificação espírita, os livros das obras básicas. Pode passar? A Gênese, capítulo 1, revelação. Então vamos entender como que Kardec apresenta o termo revelação. Diz assim: revelar, do latim revelare, cuja raiz velum significa literalmente sair de sobre o véu e figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Então, revelação, como na definição, é tirar de sobre o véu. Algo estava oculto, eu ignoro e de repente eu passo a ter domínio sobre esse conhecimento. Um dos caracteres das revelações, também trazido em a Gênese, os Espíritos apresentam como a verdade. Tudo que tenha sido revelado, tudo que seja revelado, ele tem que inicialmente tratar-se de uma verdade, porque senão ele se fragiliza ao longo do tempo. Por exemplo, se alguém conta uma mentira, uma fofoca, aí olha, eu tenho algo a revelar. E se não é verdade, se é uma fofoca, você não acrescentou nada à humanidade. Para ser uma revelação, é necessário que ela se paute na verdade. E essa verdade tem que ser atemporal. Ela tem que ser a mesma todos os tempos da humanidade. Então, essas 3 revelações, isso é interessante que Kardec pontuar, porque quando ele trabalha a primeira revelação com Moisés, lei de justiça, segunda revelação, com o Evangelho de Jesus, lei de amor, e a terceira, a codificação espírita, que é o Espiritismo, então ele está afirmando que as 3 se pautam na verdade. Por isso que pode passar o tempo que passe, nós estaremos estudando sobre elas. Pode passar? Em O Livro dos Espíritos, questão 615. É eterna a lei de Deus? Nós já até colocamos um pouquinho, Se a lei é divina, ela é imutável. Porque Deus é imutável, as suas leis são imutáveis. Há uma estabilidade na criação divina e em suas leis. Se elas oscilassem, se elas mudassem de tempos em tempos, nós estaríamos sujeitos a essas mudanças. Então, o que hoje era certo, amanhã não seria. Isso ocorre com as nossas leis humanas. Nossas leis civis e disciplinares, elas mudam de tempos em tempos. E é importante que assim seja, porque nós estamos avançando. Se os nossos valores estão avançando, o modo como nós nos organizamos no mundo também vai melhorar. Basta ver que, não 150 anos atrás, a escravidão era legalizada no Brasil. Era uma lei, mas felizmente nós avançamos, então essas leis mudam, as nossas, humanas. Mas as leis divinas, elas são eternas e imutáveis. Elas não ficam oscilando porque Deus é estabilidade, Deus é estável. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos apresentam: na consciência. Isso foi um grande avanço, Quando nós passamos a sair da ignorância de muitos questionamentos para tirar de sob o véu que estava oculto.
Porque muitas vezes nós associávamos, né, enquanto coletividade, as leis divinas a uma cartilha X. A Torá, o Alcorão, o Novo Testamento. Então nós tínhamos essa necessidade de atribuir a algo restrito a síntese das leis divinas. Mas se assim fosse, apenas os povos que tivessem acesso àquele conhecimento teriam como cumpri-la. Então seriam povos privilegiados. Se fossem os muçulmanos, eram os muçulmanos, as religiões de matrizes africanas, ou os espíritas, né, os cristãos. E os espíritos respondem que não está no local preciso, não está escrito em um livro materializado. As leis divinas estão na consciência. Aí muda, se amplia muito a nossa reflexão. Porque quando eles apresentam que está na consciência, iguala todos os filhos de Deus. Todas as criaturas, né, dotadas de razão, têm acesso à sua própria consciência. Então é por isso que a cada um cabe a administração, né, prestar conta de sua administração. Porque todos nós, independente da cultura, independente do grau de instrução, independente da religião, temos esse poder de reflexão, né, na nossa própria consciência. E Kardec cria um subitem dentro da questão 621, porque ele é um grande questionador. Perceba como Kardec é provocativo. Os espíritos responderam que a lei divina, as leis divinas estão na consciência. Ótimo. Então ele pergunta, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele questionou, poxa, quer dizer que está na nossa consciência a lei divina? Pois se está na nossa consciência, para que essas revelações, para que os reveladores não já estão na nossa consciência? E a resposta dos espíritos. Ele, o homem, a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrado. Apesar de estar na nossa consciência, o homem muitas vezes se desvia, se distancia das leis divinas. Isso pelas ilusões do mundo, pelos equívocos. Então é necessário de tempos em tempos que venha algo externo para lembrar. Opa, o caminho é esse. Não, você está viajando na maionese. Ou seja, não está diminuindo a resposta anterior, de que está na nossa consciência. Porém, muitas vezes é necessário que nos seja lembrado, porque nós nos tornamos indiferentes a essas leis. Questão 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Então, Kardec, como nós falamos em linguagem popular, né? Vamos desenhar então. Então Kardec desenhou. Então ele pergunta, tá. Então vocês estão nos dizendo, espíritos amigos superiores, que Deus confiou, né, a certos homens, de tempos em tempos, revelarem essas leis? E a resposta, com certeza, indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então os espíritos responderam, muito bem, você entendeu, é isso mesmo. Apesar de estar na consciência de todos, pelo discernimento do bem e do mal, o que é que eu gostaria que fosse feito a mim, o que é que eu gostaria, né, de receber do outro, portanto eu serei capaz de fornecer. Então, além disso, ele apresenta o quê? Que além desse acesso à consciência pela reflexão, de tempos em tempos houveram homens que vieram com esta missão de fazer com que coletivamente as nossas ideias, né, avançassem, sobretudo no que nos aproxima a Deus. Então aqui capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então você imagina daquele universo de informações que Kardec recebe dos Espíritos. Ele já tinha publicado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e publica o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele escolhe para capítulo 1, primeiras coisas primeiras, né? Não vim destruir a lei. E apresenta, né, as 3 revelações que dá título a essa palestra. As 3 revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo. Então, Kardec, quando nos apresenta desse modo, temos também, né, Emmanuel ratificando essa mesma ideia. Emmanuel diz assim, até agora
A humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho, que é Jesus, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. No centro das 3 revelações encontra-se Jesus, como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. Então aqui Emmanuel está reforçando, o que Kardec apresentou. 3 revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo. E aí, pode passar, a gente tem um esquema para acompanhar esse raciocínio de Emmanuel. Ele apresenta a primeira revelação, Moisés, que ele chama lei de justiça. Segunda revelação, Jesus, lei de amor. E terceira revelação, Espiritismo. Mas ele faz questão de deixar claro na mensagem que a primeira revelação, ela cria bases para que quando Jesus chegasse, já tivesse um contexto um pouquinho mais favorável para a sua pregação. E a terceira revelação, na verdade, volta os olhos, tudo converge para Jesus. Ou seja, o Espiritismo não vem querer inventar a roda e diminuir a grandeza dos ensinamentos do Cristo. Pelo contrário, o Espiritismo vem, como nós chamamos, trabalhar o cristianismo redivivo, o cristianismo primitivo, tal qual trouxe Jesus. Então, tudo converge para o Cristo. Vamos por partes, Primeira revelação, lei de justiça, Moisés. Para entendermos a lei de justiça, que é a lei de Moisés, nós temos que entender o contexto dele, que não estava fácil. Vamos ver um pouquinho dos antecedentes para a gente entender como estava difícil a missão de Moisés. Antes de Moisés tivemos Abraão, mais ou menos 1800 a.C., depende muito do historiador, às vezes colocam 1700, 1900. Mas então, Abraão era responsável, era um grande líder do povo hebreu que eram instalados na Judéia. Acontece que Abraão lidera este povo da cidade de Ur pelo deserto, sendo que estando no deserto eles sofriam com todas as intempéries e as dificuldades da vida no deserto. E num desses contextos de muita seca, de muita fome, eles acabam migrando pelaquela trajetória em vermelho lá para o Egito. Quando chega no Egito, até que as coisas estavam um tanto tranquilas, Estava sob o domínio dos Hicsos. Mas os egípcios, eles retomam o poder, e quando eles têm esse embate com o povo hebreu, que não eram os donos da terra, eles estavam lá, para fugir da seca, eles, de certo modo, definem que assim permaneça. Tudo bem, querem ficar, mas ficam como escravos, porque essa terra não é de vocês. Então, o povo hebreu era escravo lá no Egito, que a gente vê toda a história. Esse é o contexto no qual Moisés chega, A gente teve a questão do trabalho escravo, construindo as pirâmides e tudo. Então, eles se tornam escravos por mais ou menos 400 anos, os hebreus sob o jugo dos egípcios. Porém, apesar de estar sob o domínio deles, eles conseguem manter os seus costumes, porque ainda são um povo muito organizado, Então, a ideia monoteísta, sobretudo, que Abraão já trabalhava, ela permanece. O povo egípcio não era monoteísta, mas o povo hebreu, sim, e eles conseguem manter os seus costumes. E eles traziam, entre os seus profetas, essa ideia de que viria um Messias, Inclusive, Abraão era um grande médium, por isso muitas dessas impressões ou dessas intuições do que ocorreria no futuro. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele atribui uma característica ao povo hebreu quando ele diz que eles eram dotados de uma vaidade exclusivista. Em outras palavras, ele dizia assim que o povo hebreu se achava a última Coca-Cola do deserto, porque eles eram monoteístas, então eles eram mais esclarecidos, eles não eram tão bárbaros, eles eram mais organizados. Então, eles tinham um pouquinho dessa vaidade e Emmanuel, no livro, vai trabalhar justamente por que dessa necessidade de Jesus chegar naquele contexto, no futuro, que agora estamos estudando logo a vinda de Moisés. O que houve? O faraó, percebendo que este povo dominado, que eram os hebreus, estava crescendo muito em termo populacional, tem uma brilhante ideia, muito simples, controle de natalidade da época. Os meninos, as crianças e meninos que nascessem seriam mortos, sacrificados.
E assim decreta o faraó que todo menino que nascesse, filho de hebreu, teria que ser morto. E Moisés estava chegando, ou seja, não estava nada fácil para ele. Mas, pode passar, a mãezinha de Moisés tem uma brilhante ideia, que é a história que nós conhecemos de Moisés, em que ela coloca Moisés num cesto, e este cesto vai seguindo o curso do rio, e estando próximo das princesas, elas se afeiçoam por ele, e ele se salva do sacrifício, porque enquanto o menino que tinha nascido após o decreto do faraó, ele seria morto. Conta a história, inclusive, ali na gravura representado pela menininha, que a própria irmã dele, que fica acompanhando o plano da mãe, sugere às princesas que ele tivesse uma ama de leite, porque ele ainda amamentava, e que vinha a ser a própria mãe dele, a mãe biológica. Ou seja, Moisés acaba sendo recebido no palácio, é criado no palácio, mas sabendo da sua condição de hebreu. E isso gerou para ele uma grande, como a gente diria hoje, crise existencial, porque ele via o abismo social que havia, a bonança do palácio e o martírio a que estavam subjugados o povo hebreu, que era o seu povo. E nisso, quando já rapaz, após toda uma preparação, né, de alguém que teve acesso à cultura, a tudo que de melhor, né, estando no palácio, ele poderia desenvolver intelectualmente, inclusive em termos de liderança, técnicas militares, vários estudos. Ele, numa dessas situações em que um soldado egípcio agredia um hebreu, ele entra em conflito, fere e este soldado vem a morrer, vem a desencarnar. Nisso, o faraó expulsa ele lá do palácio e ele se torna um pastor de ovelhas no deserto, um pastor no deserto. Mas aí o que ocorre? Ele que era um médium de efeitos físicos, por isso depois das 10 pragas do Egito, tem uma visão representada ali na gravura em que uma sarça, uma árvore, ela se toma em autocombustão e Deus teria conversado com ele. Nós, espíritos, entendemos que são os mensageiros de Deus, né, que mantiveram esse diálogo. E o diálogo era muito simples, um pedido básico. Moisés, volte e liberte seu povo. Assim, estava muito simples chegar para o faraó e dizer, não, olha, é o seguinte, esse povo aqui escravizado há 400 anos, é meu povo e eu vou levar eles daqui. O que é que o faraó disse? Não, gente, quem é que vai trabalhar? Quem é que vai ter essa mão de obra, né? Como que eu vou substituir? E ele se torna irredutível. No início, quando ele recebe essa orientação divina, ele diz, olha, isso não vai dar certo. E, né, na mensagem divina, Deus coloca que estaria com ele. E ele vai dialogar com o faraó. Como ele se recusa, surgem, né, as 10 pragas do Egito, até que culmina na última com a morte do primogênito. Aí o faraó, realmente, eu posso não entender nada e não concordar com nada, mas tem alguma coisa estranha. É melhor liberar esse povo, porque tudo que já aconteceu aqui no Egito, imagina o que é que não pode vir a acontecer. E o faraó liberta. Mas, como nós sabemos a história, ele volta atrás. Quando Moisés já levava o seu povo pelo deserto, ele desiste e manda os soldados atrás. Se depara Moisés com o Mar Vermelho. Mar Vermelho e os soldados chegando. Passaram, né, por muito tempo para nós a ideia cinematográfica de que o mar se abriu, né, em 2 grandes colunas. No livro A Gênese, pelos esclarecimentos dos espíritos, eles trabalham que provavelmente o que houve foi a travessia do Mar Vermelho e não necessariamente a divisão das águas do Mar Vermelho. A diferença básica seria que, havendo a travessia, de fato o povo estava de um lado, havia o mar e passaram para o outro lado. Mas provavelmente o que houve foi que Moisés, enquanto médium, né, que poderia receber a intuição dos bons espíritos, como um grande conhecedor da área, da região, né, e por estar na atividade missionária, soube conduzir o seu povo para um único local seguro que poderia ser dado, né, a travessia, levando em consideração a época do ano, a maré, a lua, algo semelhante como a dupla vista. Então ele sabia que aquele solo não era plano, tem falésias, né? Então a parte mais alta ele guiou o povo.
Como os soldados do faraó não eram médiuns, não estavam intuídos pelos bons espíritos, não entendiam das marés, da chuva e muito menos do solo abaixo do mar, eles caíram, né, e foram tomados pelas águas. Então assim o povo hebreu consegue atravessar o Mar Vermelho e está liberto. Aí pronto, alguém pode pensar, então agora a vida é festa, o povo livre depois de 400 anos. Porém, quando eles atravessam o Mar Vermelho, o que é que eles encontram? Deserto na frente, deserto do lado, deserto do outro. E agora, o que nós vamos fazer? Então aquilo gera no povo uma ansiedade muito grande, fica todo mundo assim, não, então vamos perguntar para Moisés. Moisés agora toma de conta, ele era o líder, né, acabou se tornando um líder militar, e o que houve foi que para domar, para controlar aquele povo inquieto, ansioso, bárbaro, Moisés, né, teve que legislar, teve que criar regras de conduta e recebe no Monte Sinai os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos são, de fato, nessa materialização, digamos assim, da primeira lei divina, primeira revelação divina, conforme trazem os Espíritos. E o que caracteriza, a gente viu, caracteriza pela verdade. Hoje, 1.300 anos antes de Cristo, mais 2.000 anos, dá mais ou menos 3.300 anos depois, estamos aqui estudando os 10 mandamentos, não matar, não roubar, honrar pai e mãe, não cobiçar o que é alheio, e é atualíssimo como era naquele tempo. Então, né, é algo atemporal, ou seja, para domar aquele povo, entendendo, né, Jesus enquanto governador do nosso orbe e Deus, que nós já podíamos receber aquelas informações, nos chegam os 10 mandamentos. Porém, será esse povo, todo mundo recebeu, oba, que legal, os 10 mandamentos? Não, não foi assim. O povo se assustou, eles se sentiram agredidos, tolhidos, tipo assim, cortaram as asas. Então, como assim? Quer dizer que não pode mais roubar. Um povo acostumado à força e ao poder. 400 anos escravizado, bárbaro, há 1.300 anos antes de Cristo. Então, quando chegam os 10 mandamentos, ele pensa assim, até ontem, quando eu tinha fome e eu não tinha pão, eu ia lá e pegava o pão dela. Quer dizer que agora eu não posso mais pegar o pão dela. Não pode mais pegar. Esse negócio não vai dar certo, não. Quando eu tinha alguma rixa com alguém, eu falava pro meu marido, olha, ela me fez isso. Meu marido ia lá e matava ela. Resolveu, não pode mais matar? Não pode mais matar. Então o povo fica, né, e fica mais difícil ainda a tarefa de Moisés. O que ocorre? Além desses 10 mandamentos de caráter divino, que é eterno, atemporal, Moisés decreta outras 613 leis civis. Então, as outras 613 leis civis que estão lá no Antigo Testamento, das leis de Moisés, é uma tentativa do legislador, do líder militar da época, Moisés, controlar aquele povo todo. Mas não era necessariamente de caráter divino, apesar dele muitas vezes apresentar como tal. Mas por quê? Se ele dizendo que era Deus que tinha dito, o pessoal não cumpria, imagina se ele falasse que não tinha sido Deus que tinha o instruído. Mas os 10 mandamentos, sim, são as 10 leis de caráter divino. Então, por que é importante entender isso? Porque, infelizmente, às vezes, nós respeitamos, né, claro, mas muitos irmãos se atêm a essas 603 leis civis da época de 1300 a.C. e querem trazer por dias de hoje, para o ano 2016. Não entendendo que essas leis são proporcionais são consequências das necessidades da época. E qual era essa época? Um povo rude, bárbaro, sem nenhum conhecimento científico, com os valores nós, talvez reencarnados na época, brutalizados, quase na barbárie. Então, muita coisa do que foi decretado naquela época não faz sentido nos dias de hoje. E às vezes as pessoas, né, gostam de colocar umas pegadinhas assim. Por exemplo, os irmãos às vezes chegam, Guana, vocês espíritas e essa mania de reunião mediúnica, de se comunicar com os mortos, está lá na Bíblia, não evocarás os mortos. Mas vamos trazer para o contexto da época. Moisés, ele não tinha um povo que ele poderia ter uma flexibilidade pautada no equilíbrio dele, do povo, porque era um povo bárbaro, ou era 8 ou 80. Se ele permitisse uma brechinha, né, numa linguagem popular, virava bagunça. A galera avacalhava o meio de campo. Então, é como se ele falasse assim, se ele dissesse,
Olha, poderás até evocar os mortos, se for por um fim útil, com seriedade, com respeito, mas só em ter aberto a possibilidade, daqui para que chegasse a informação lá no último, já tinha virado festa, tinha virado bagunça. Então o que é que ele fazia? Quer saber uma coisa? Não pode, acabou, não pode evocar os mortos. E muitas coisas ele fazia assim, olha, não. Sabe, menino danado, adolescente rebelde, que você, infelizmente, ele está tolhido daquele poder de escolha naquele momento porque ele não tem controle. Eu costumo dar um exemplo assim, do menino que gosta muito de videogame e aí ele está viciado, não come, não sai de casa, não estuda. Aí você diz, não tem videogame mais nessa casa, acabou. Aí tira o modem, tira o videogame, acabou. É porque é proibido uma pessoa que jogar videogame vai queimar no fogo do inferno? Não, mas se ele não tem controle... Se você não tem, olha, vai brincar 1 hora por dia, meia hora por dia. Não tem não? Pois então não tenha mais nada. Acabou. Então Moisés muitas vezes teve que agir assim, olha, não tem, não pode, acabou. Porque o povo não tinha essa maturidade de saber usar as coisas de modo equilibrado. Então esse, né, era o contexto de Moisés e a contribuição dele, pode passar, diz assim no Evangelho segundo o Espiritismo. Na lei mosaica, há 2 partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável. Qual é invariável? A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos. A outra, que são as leis civis disciplinadoras que Moisés decretou, era apropriada aos costumes e ao caráter do povo, mas se modifica de acordo com o tempo. É como querer trazer uma lei que a mulher não votava, e não, para todo sempre a mulher não vai votar. Mas, minha gente, nós avançamos. Então, por isso que todas essas leis, né, que decretadas por Moisés, se eu for lá ler o Antigo Testamento, eu vou trazer para a minha reflexão e ver se faz sentido no ano 2016. Pode ser que tenha contribuído muito naquela época, mas hoje não soma mais. Um exemplo é, por exemplo, a lei Italião, né? A lei Italião que vem lá do Código de Hammurabi dizia olho por olho, dente por dente. Aí alguém pode falar, meu Deus, como é que Moisés, um espírito que era missionário, vem compactuar com coisa dessa? Olho por olho, dente por dente. Mas, na verdade, acredita que era um avanço. Porque olho por olho e dente por dente, ele traz uma ideia de proporcionalidade. Ou seja, o exemplo que eu uso normalmente é assim. Alguém vem, briga comigo e corta meu dedo. Perdi meu dedo. Aí, em outros tempos, eu diria pro meu marido ia lá e matava ela, porque eu estou muito triste porque eu perdi o dedo. Pela lei de Italião, olho por olho, dente por dente, ele não pode mais matá-la. Pode não, mas qual foi o dedinho que ele cortou seu? Midinho. Pois eu vou cortar o dedinho, midinho dela. Então, por mais bárbaro que seja, já foi um avanço. Porque antes não tinha disso não, era bem parecido à época das cavernas. Alguém me fez um mal, eu pegava uma pedra, arremessava nela, acabou o problema, matei. Em 2016 eu vou fazer uma coisa dessa. Mas, para aquele povo, era o que eles podiam aprender então. Até então. Só recapitulando, a primeira lei de Moisés, dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor vosso Deus, que te tirei do Egito. Fala da questão de não idolatrar imagens. Na segunda, não pronunciarás o nome de Deus em vão. Lembrarás de santificar o dia de sábado. Honrar vosso pai e vossa mãe. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não prestarás falso testemunho, não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás a casa ou nada que seja do próximo. Olha como são as coisas. Naquele tempo o povo não compreendeu, não entendeu. Hoje, em 2016, nós ainda não compreendemos. Imagine 1.300 anos antes de Cristo. Ou nós nunca ouvimos falar de alguém que roubou algo do outro. 2016, olha quanto tempo ecoa na nossa mente, coletivamente falando, né? Espíritos que encarnamos, desencarnamos, encarnamos, desencarnamos. E até hoje é gente roubando celular, é gente roubando a conta bancária. Não matarás. Se hoje ainda tem gente que tira a vida do outro, imagine se naquele tempo foi fácil as pessoas aceitarem. Não foi. Mas, vamos lá. Moisés decreta leis severas e disciplinadoras, apresenta um Deus rigoroso, punitivo, exterminador e temido. Tentava domar um povo bárbaro e revoltado. Era um mecanismo que ele tinha para lidar com aquele povo. Então, olha, por exemplo, né, se infringisse determinada lei decretada por ele,
Deus exterminará todo o povo e toda a família até a descendência. Era a arma que ele tinha. Mas não que Deus seja assim sua essência, mas naquela época o Deus rigoroso, o Deus guerreiro, o Deus forte era o que chamava a atenção do povo. Aí, 1300 anos depois, a lei de amor, Jesus segundo a revelação. Então foi importante a estrada de Moisés para preparar, já tinha a ideia monoteísta que era muito importante para quando Jesus chegasse, né? Se Jesus fosse falar com o povo, que ainda estava no tempo de o Deus da nuvem, Deus do sol, Deus da água, ficava muito mais complicado. Então já tinha tido esse avanço, os valores, por mais que nós não tivéssemos compreendido, mas nós já conhecíamos, né? E quando Jesus chega, o contexto também não era muito bom. Nós vimos que o contexto de Moisés era difícil. E o de Jesus? Os antecedentes. Este povo hebreu, né? E um detalhe, depois de quase 1200 anos, o povo hebreu torna a ser dominado. Só que agora pelos romanos que invadem a Judéia. O povo hebreu foi escravo dos egípcios. Lembram? Aí Moisés foi e libertou do jugo dos egípcios. Os romanos invadem a Judéia, então o povo hebreu estava sob o jugo dos romanos. Não do mesmo modo como na época do Egito, né? Mas não deixava de ser, né, um domínio. Eles novamente, os hebreus, conseguem manter seus costumes, por serem um povo organizado, né, com a religião também de muito poder dentro da sociedade deles, apesar de estarem sob o jugo dos romanos. Eram os romanos lá com o pensamento deles e os hebreus com as ideias monoteístas deles. Herodes, né, fica sabendo pelos profetas que o Messias, que eles tanto falavam, sempre os profetas, os médiuns, falavam que viria um Messias, que tiraria as dores do mundo, né, que seria o grande Salvador. Aí vieram, bateu, né, nos ouvidos de Herodes que esse Messias tinha chegado e que seria o rei da Judéia. Aí ele, rapaz, só cabe um rei aqui, porque ele era o rei designado pelo Império Romano. Aí tá vindo um outro rei, na dúvida, manda matar todos os meninos de até 2 anos. De novo a história se repetindo. Será que estava fácil para Jesus? Simplesmente estava cá, né, missionariamente chegando na terra e o contexto era esse. Nasce Jesus, né, recebido por ventre de Maria. Jesus, nós sabemos, pela doutrina espírita, né, é dado como governador espiritual da terra. O espírito mais evoluído que aqui esteve. Que desde a gestação da terra, né, quando uma massa se desprende do Sol, o Sol enorme, se a gente for colocar na escala certa, o Sol é enorme e a Terra é bem pequenininho. Né? De uma dessas erupções que ocorre no Sol, aquela massa se desprende, bem pequenininha em relação ao Sol, que é enorme, passa a girar gravitacionalmente, né, em órbita circular em torno do Sol, e ali Deus delega, não, este planeta aqui irá receber vida inteligente, daqui a mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. Então, meu irmão, meu filho querido Jesus, você pode organizar, coordenar toda essa tarefa? Há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era um espírito perfeito, já era um espírito crístico. Então, realmente, né, quando a gente fala na juventude, é o cara, é aquele que entende muito mais do que as nossas ciências, do que a nossa medicina, do que a nossa astronomia, porque há muito mais tempo, né, ele já está dotado de todos esses conhecimentos. Mas então, como chega este espírito missionário aqui na Terra? Nasce numa manjedoura, criada em Nazaré, e aos 30 anos começa a pregar o Evangelho. Por aí já desagradou muita gente, porque tinha a profecia da chegada do Messias. Mas vocês acham que o Messias nasceria pobre? Na cabeça deles, o Messias não tinha como nascer pobre. Por quê? Uma das expectativas em torno desse Messias era tirar o povo hebreu do jugo dos romanos. Ou Moisés não tirou o povo hebreu do jugo dos egípcios, então o mínimo que o Messias vai fazer é libertar, ser um revolucionário. De Che Guevara para lá, alguém assim que se fossem táticas de guerra, né, ia revolucionar, ia acabar com o Império Romano. Ou então era alguém muito influente, muito rico, um grande político, tinha que ser assim, uma coisa de arrasar. Chega Jesus, numa manjedoura, né, numa viagem, no trânsito, sem nem ter, né, onde ser recebido. Vem de Nazaré. E aí as pessoas perguntam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ainda tiravam onda.
e vem a serenidade, a mansuetude e a paz em forma de gente. E cadê o Diaquemara? Cadê a pessoa que ali, aquela pessoa que ia tirar Então, aquilo foi... Poucas pessoas compreenderam Jesus à época, porque esperavam uma coisa e Jesus trazia outra. E quando Jesus traz o Evangelho, assim como os 10 mandamentos não foi compreendido, nós vimos que na hora que chega os 10 mandamentos, o pessoal, esse negócio vai dar certo, não. Do mesmo modo, Jesus ia falar do perdão. Como assim perdão? Mas é perdoar 7 vezes? 7 vezes? Aí não, 70 vezes 7 vezes. Esse daí tá viajando. Aí chegava Jesus e falava que Deus é Pai nosso, Pai de todos os povos. Ora, mas se nós hebreus somos a última Coca-Cola do deserto, como é que eu vou me comparar a outro povo? Então, Jesus era incompreendido. E por isso que eu coloco assim, né, que ele foi considerado o baderneiro que estava destruindo a lei de Moisés. As leis de Moisés, quais eram? As 113 leis civis, mais os 10 mandamentos. Porém, o povo acreditava que as 623 eram de caráter divino e nada podia, elas eram intocáveis. E Jesus sabia que não. Os 10 mandamentos eram de caráter divino, mas o restante, essas leis estavam sujeitas às mudanças, de acordo com as nossas mudanças, né, o avanço dos nossos valores. Então, eu vou só passar logo a próxima e eu volto para o tópico anterior. Então, Jesus diz assim, né? Está no Evangelho de Mateus. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único jota ou um único ponto. Então Jesus falou, epa, calma, eu não vim destruir a lei de Moisés. Pelo contrário, eu vim dar o seu real cumprimento. Aí o pessoal olhava assim, não, ele está se contradizendo. Porque ao mesmo tempo que ele está dizendo que não veio destruir a lei, ele, né, Jesus, curava no sábado. Jesus, né, no episódio da mulher adúltera, ele faz de tudo justamente para não apedrejá-la, e apedrejamento estava na lei de Moisés. Por que ele está questionando, né, ou então buscando uma saída que não seja o senso comum? Já está lá, decretado, o adultério, apedreja no meio da rua. Então, o que Jesus estava querendo dizer e o povo não entendia? Jesus estava dizendo assim, eu não vim destruir as leis de caráter divino, que são os 10 mandamentos, né? Porém, cumpri-los. Agora, as demais leis, essas leis são sujeitas aos avanços do tempo e da era. Então, o que ocorre? As pessoas não compreendem Jesus, os doutores da lei se sentem, né? Que o diga Saulo de Tarso, ele fica, como assim cristãos? Manda perseguir todo mundo. Porque para eles estavam zelando pela lei de Moisés. Estava lá 613 que tinham que ser cumpridas. Aí tinham, por exemplo, né? Não podia comer determinada carne de animal. E Jesus falava, né? Que o que importa não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da boca do homem, que mostra do que está cheio o coração. Aí o pessoal, tá vendo? Tá vendo como ele está indo contra a lei de Moisés? Isso daí vai dar trabalho. Esse daí vai dar trabalho. Então, o povo romano não gostava dele por conta dessa história de já ter seguidores, dizendo que ele era o rei da Judéia. O Herodes dizia, epa, vamos dar fim nisso aí, só cabe um rei aqui na história. A mesma coisa com os autores da lei. O Sinério diz, epa, não vai dar certo não. Isso daí está vindo destruir a lei de Moisés. Então, Jesus ficou, né, naquela encruzilhada e vem a ser, como nós sabemos, sacrificado na cruz. Pode voltar porque eu pulei um pouquinho para voltando. Jesus é seguido pelos pobres, doentes e excluídos. Porque, de modo geral, quem é que consegue compreender entre tantas pessoas que ficaram foi com medo, eita, esse Jesus vai dar trabalho? Normalmente eram aqueles cuja dor já tinha burilado o espírito e eles tinham se espiritualizado ou avançado um pouquinho mais em relação aos demais. Então, os doentes, aqueles que estavam lá excluídos pela lepra, aqueles que não tinha ninguém por eles, as mulheres, né? Eram aqueles que, não, o que ele está dizendo faz sentido. Então a felicidade não deve ser desse mundo mesmo, porque olha a minha situação. Quer dizer que é só isso? Não, Jesus falava da vida futura, né? A casa de meu pai tem muitas moradas. Então este povo foram justamente, né, os primeiros cristãos, aqueles que não abjuravam Cristo, foram lá nos círculos romanos. Esses espíritos um pouco mais avançados foram o que permitiram que o cristianismo chegasse até os dias de hoje. Mas Jesus não pôde dizer tudo. Como que Jesus diria tudo?
um povo já tinha melhorado um pouquinho em relação à época de Moisés, mas nós ainda estávamos muito atrasados. Era muita brutalidade no nosso coração. E o nosso conhecimento intelectual também era muito pequeno. Imagine só, Jesus falar de perispírito, né, de glândulas, para um povo que acreditava que a terra era plana, sob 4 elefantes e uma tartaruga gigante. Por quê? Então, não, minha gente, vamos falar de amor. Quer que eu desenhe? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer que eu desenhe? Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Quer que eu desenhe? Virtude dos homens de bem. Então, Jesus não pode dizer tudo, mas o que ele disse já era suficiente para uma transformação. O problema foi que nós não tínhamos essa, digamos assim, nós não pegamos o fio da meada, né? Deixamos o ferro esfriar, salvo outros tantos, né? Maria Madalena, Saulo, que se torna Paulo de Tarso, que na hora que entra em contato com o Evangelho, então é isso, não, agora eu entendi, realmente, né? E aí a lei de amor modificou esses que se permitiram transformar. Pode passar. Cristo acrescenta a revelação da vida futura, assim como das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Revelou um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Dentre tantas coisas, né? Eu cito essas que Jesus revela. E olha a diferença. Moisés trazia um Deus como exterminador, temido, né? Irá dar fim. Jesus trazia um Deus amoroso, um pai nosso, meu pai, nosso mesmo pai, né? Que perdoa, né? Que é bom. Então é um grande avanço, como a gente falava, entre as revelações, porque tira esse véu da ignorância. E depois, 1857 anos depois, terceira revelação, o Consolador Prometido. Tudo no encadeamento. Abraão ajudou um pouquinho com o monoteísmo, mas aí vem Moisés com a lei de justiça, os 10 mandamentos, até hoje atualíssimos. Vem Jesus com a boa nova, o Evangelho, de uma força tão grande que parte do mundo, né, divide a história em antes e depois de Cristo. Tamanho a transformação que o Evangelho traz para nós. E 1857 anos depois, nos chega o Espiritismo, que é apresentado... Pode passar? Aqui é o contexto do Espiritismo. Vou falar bem rapidinho. Vamos saber se estava fácil para Kardec, porque na verdade Kardec não é a personificação da terceira revelação. Kardec é aquele que codifica. É apresentado no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec coloca, olha, não sou eu, é o ensinamento dos Espíritos, eu apenas organizei no modo didático. Então, qual foi o contexto para chegar o Espiritismo? O povo cristão no início, né? Depois que Jesus retorna ao mundo espiritual, ele é perseguido e passa, né, por essa perseguição. Nós não poderíamos estar aqui. Nós estaríamos numa catacumba, numa coisa escondida, velada. Então, só estarmos aqui realmente é uma grande bênção. Mas engraçado que de perseguidos, que eram os cristãos, em 312 depois de Cristo, o imperador Constantino se converte ao cristianismo e oficializa como a religião do Império Romano. Aí alguém pode pensar, opa, então agora tudo é paz, né? Ninguém vai mais perseguir os cristãos. Aí a moeda vira, o jogo vira. Passam a perseguir quem não era cristão. Meu Deus, que povo complicado este povinho na terra. Uma hora persegue um, quando esse povo está liberto, quando esse povo é respeitado, não, agora eu vou perseguir os outros. E assim, né, tem as perseguições, aí depois tem as grandes brigas dentro da própria igreja, o cisma do Oriente, as reformas, as cruzadas, aí sai todo mundo para matar em nome de Deus. Minha gente, Moisés já não tinha dito 1.300 anos antes de Cristo que não era para matar? Como é que se estava praticamente 2.000 anos depois matando? É porque realmente nós somos teimosos. Vida das indulgências. Aí vem a época da Idade Média, em que o conhecimento era restrito, poucas pessoas eram alfabetizadas, os poucos livros que tinham eram nos mosteiros, escondidos, né? Mas, felizmente, as coisas vão melhorando. Começa o desenvolvimento da ciência, do método científico, as grandes revoluções, né? A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, que aproxima mais as pessoas, a imprensa, que facilita o poder de comunicação, o próprio método científico, o iluminismo, os grandes pensadores, grandes poetas, artistas, e desse boom que a Terra recebe,
os espíritos pensam, opa, agora as coisas estão melhorzinhas. Já podem compreender um pouquinho do que Jesus não podia falar. Jesus ia falar do perispírito, de situações que faltava conhecimento básico. Ele se ateve ao que era importante. Gente, vamos aprender a amar? Aprendendo a amar, o resto tudo a gente dá um jeito. Mas aí, pode passar, associando, né, ao Evangelho que traz Jesus anunciando esse Consolador. Jesus anuncia dizendo, se me amais, guardais os meus mandamentos e eu rogarei a meu Pai e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Então, Jesus afirma que muitas coisas viriam, mas viriam num tempo oportuno, quando nós já estivéssemos mais esclarecidos. E para nós, na doutrina espírita, é o próprio Espiritismo. E a história se repete. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, o Espiritismo não veio diminuir nada. Eu até, tipo assim, por indulgência, né, eu costumo relevar, mas tem muitas pessoas que chegam e falam que os espíritas não são cristãos, né, porque cada qual dá lá a sua teoria. Eu digo, tudo bem, você pode formular a sua teoria, que eu permaneço com a minha convicção de seguir o Evangelho. Mas o Espiritismo, na verdade, o quê? Reforça tudo que Jesus nos trouxe. Pode passar? Outro grande avanço do Espiritismo é associar a ciência, religião e ciência, que nunca se bicaram, né? Era sempre em atrito, um para um lado, outro para o outro, cada qual, como a gente fala na linguagem popular, cada qual no seu quadrado. Não, agora vamos andar juntas. Vamos andar juntas, né? Fé inabalável, somente aquela que pode encarar a razão face a face, toda a época da humanidade. Então, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas revelações com o mundo corpóreo. E se apresenta sob 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. Então, ciência e religião, né? Somados à filosofia, que são os grandes questionamentos, fazem com que o Espiritismo seja tão sólido, né? E 157 anos, um pouquinho mais, anos depois, tudo que os Espíritos trouxeram, nós vamos confirmando pouco a pouco. Pode passar. Como revisão, né? Que o nosso tempo está acabando, o que é que nós temos? Que é a reflexão da noite de hoje. Primeira revelação, segunda revelação, terceira. Primeira, Moisés traz a lei de justiça, Jesus, lei de amor. Terceira revelação, Espiritismo, como traz Emmanuel, a verdade. A primeira revelação é passada para o povo hebreu. Lembram? Moisés passa lá para o povo hebreu. Segunda revelação, Jesus vem dizer para todos os povos, porque eles, que o Pai é nosso. Que os hebreus não eram tipo Coca-Cola do deserto, todo mundo era filho de Deus. E os Espíritos vêm falar para o universo inteiro. Só ampliou um pouquinho, só para o universo inteiro. Vem falar que existe a vida em outros orbes e que as leis que regem lá, que vigoram lá, são as mesmas aqui. Aprenda a perdoar hoje. Quando você vai apertar em Júpiter, é o mesmo perdão, é a mesma solidariedade, é o mesmo respeito. Primeira revelação. Eu adiantei. Leis para toda a vida. Segunda revelação, leis para a vida futura. Terceira revelação, leis eternas. Então, né, eu, enquanto espírito imortal, levo essa minha bagagem para a eternidade, para a minha, né, imortalidade. Primeira revelação, Moisés traz pela força e pela imposição. É porque é, não me questione não, fique caladinho, quietinho. Era um jeito que ele tinha para lidar com o povo da época, que nós vimos que era um povo bárbaro, no mesmo deserto, que só acreditavam que a força era o poder. Jesus já vem falar da fé e do amor. E os Espíritos vêm ampliar o que Jesus já tinha dito, falando da fé raciocinada, associando a ciência, né? E que esse amor é universal, inclusive em relação aos mundos, o mundo material e o mundo espiritual, né? A primeira revelação consta na pedra dos 10 mandamentos, a segunda Jesus coloca no coração e na terceira, como nós vimos lá na questão no início da palestra, na consciência.
Então, o que é importante nós vermos? Que nós não estamos à deriva. Olha como Jesus é amoroso, Ele cuida de nós, né? Desde quando nós começamos a encarnar aqui nas primeiras oportunidades, trazendo para que nós tenhamos mais conhecimento, sejamos mais esclarecidos e tenhamos menos equívocos. Mas a questão é, o que é que eu estou fazendo com tudo isso? Está entrando por um ouvido e saindo pelo outro? Ou está adiantando? Vim pobre de Moisés naquela situação, Jesus ser sacrificado na cruz, os espíritos, Kardec, não dormir, desencarnar, tanto trabalhar para não fazer nada. Para eu fingir que não quero saber. Então, nós temos, né, a faca e o queijo na mão. O negócio é, então vamos refletir o que é que eu já posso fazer diante de tanto conhecimento. Porque se nós vamos trazer para uma reflexão, muitas situações diárias vai nos revelar que nós estamos atrasados, parados no tempo e no espaço, lá no tempo da primeira revelação. Por exemplo, se eu chego aqui e digo assim, olha, eu não perdoo fulano. Olha o que fulano me fez, não tem perdão. Luana, tem coisa que tem perdão, tem coisa que não tem perdão. Não perdoo. Se eu estou falando que não tenho perdão de jeito nenhum, eu estou mais ou menos em que tempo? Eu estou antes do tempo de Jesus. Estou mais ou menos no tempo de Moisés. Porque quando Jesus chega, ele já traz a ideia do perdão. E nós já vamos aprendendo pouco a pouco, interiorizando. Então, se eu cismo em ficar, eu estou parada no tempo e no espaço, lá no tempo de Moisés. Agora, se eu estou pior, se eu estou, por exemplo, alguém me fez um mal, ou uma pessoa no trabalho me fez algo que eu não gostei, pois deixa estar. Eu vou fazer 3 vezes pior. Só descanso quando ela perdeu o emprego. Ela me fez algo ruim, eu vou fazer 3 vezes pior. Então, eu estou antes de Moisés, eu estou no tempo de Abraão, antes da lei italiana. Rapaz, eu estou atrasado demais. Então, às vezes você está convivendo com uma pessoa que está parada no tempo e no espaço, no tempo de Abraão. Que ainda está, que acha bonito. Tinha uma pessoa que eu conheço que ela dava o maior valor ao fato de que se ela entrasse numa briga, tinha a pena de quem entrasse. Eu digo, grande coisa. Tu acha bonita a coisa dessa? Né? No tempo de... Não é nem no tempo de Moisés, como eu falei, como vimos, Moisés já trazia proporcionalidade, lei italiana. É antes. Está parado mais ou menos 4.000 anos. Encarnando, reencarnando. Encarnando, reencarnando e com aquela mesma índole. Mas assim, né, cada qual, né, o convite da noite de hoje, cabe essa reflexão das coisas que me faltam, né, das necessidades que eu tenho de evoluir. O que eu tô me esquivando esse tempo todo? Porque eu já sei que é importante perdoar, já sei que a paz é o melhor caminho, já sei que os Espíritos nos falam da força do pensamento, que eu tenho que ser vigilante, Jesus falou do orar e vigiar. E, gente, se eu sei de tudo isso, todo mundo querendo me ajudar, por que eu não faço a minha parte? Tantas revelações, e vão chegar outras, mas se eu ainda estou parada no tempo e no espaço, no tempo de Moisés, pode chegar a 30. Porque eu vou estar do mesmo jeito, aquela síndrome de Gabriela, que eu sou assim, não vou mudar. Então, né, que Jesus, que os bons espíritos, que a nossa reflexão, a nossa consciência de compreender e agradecer a Deus por tanto cuidado, tanto carinho, se transforme em ações, em prática, né? E eu possa realmente fazer valer esse conhecimento que chegou até mim e me transformar num espírito melhor, num espírito, né, mais amadurecido, e que as virtudes do homem de bem que estão ecoando desde o tempo de Abraão, para que eu seja um espírito melhor, mais solidário, mais justo, mais fraterno, né, possa me conquistar. E este avanço que eu consegui permanecerá comigo por toda a época, né, pela imortalidade do meu ser. Então, que Jesus e os bons espíritos possam nos intuir e os motivos, né, que nos trouxeram aqui, essa busca por conhecimento, por ser um espírito mais esclarecido, mais equilibrado, né, nos dê ânimo e perseverança para continuar. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada.